programa Amor Sem Fronteiras. Este é um espaço aberto a todas as igrejas evangélicas do nosso estado do Paraná. E agora você vai conferir diretamente aqui da 10ª Igreja do Evangelho Quadrangular, a IEQ do Ecoville, a comemoração pelos 70 anos do pastor Rogério Amorim. Abra sua Bíblia lá em São Mateus capítulo 9, versículo 35 até o verso 38, e você diria, o que tem a ver esse texto aqui com aniversário? Tem tudo. Tem tudo. Então, capítulo 9, verso 35 em diante. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Tempo. Quando nós pensamos no tempo, são a sucessão dos anos, esse período, essa época, essa estação, e que nos dá a noção do passado, do presente e nos remete ao futuro. Quando pensamos em todas estas coisas e todos esses momentos marcados por fatos importantes, fatos que nós vimos, fatos que nós ouvimos, fatos que nós presenciamos, fatos que nós vivemos e convivemos. E quando a nossa irmã falava aqui a respeito daqueles que estão aqui há um ano, aqueles que estão aqui há 35 anos, aqueles que estão aqui há 25 anos, aqueles que estão há mais tempo aqui, eu, especialmente ontem, quando preparando, especialmente pensando o que falaríamos nesta noite, para exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então, nesta noite eu quero mencionar aqui rapidamente algumas coisas, tanto da igreja, 10ª Igreja, e da vida do pastor Rogério com a sua família. Eu lembro da inauguração aqui da congregação. Tinha mato por aí, eu não sei nem onde era, mas no dia que inaugurou o primeiro culto da congregação, eu não sei qual a razão, mas Deus tem os seus conhecimentos, e eu fiquei pensando, Deus sabe das coisas e Ele faz tudo, porque na sua presciência, então Ele conhece todas as coisas que estão aí diante de nós ainda. Eu pensando nisso, disse assim, bem, o passado é história. Então, quando entramos aqui no tempo do passado, lembrando disso aqui, e quando pensamos no futuro, é mistério, que ninguém sabe daqui um minuto o que é que vai acontecer. E o presente é o que Deus nos deu aqui, para festejarmos o passado, para podermos lembrar desse tempo que passou, os fatos que aconteceram, e projetar aquilo que nós precisamos fazer lá na frente. Eu fiquei pensando ontem, por que é que Deus me trouxe naquela vez? Alguns anos depois, eu fui pastor aqui, da 10ª Igreja, faltou 5 dias para 7 meses, passagem rápida. Me faz lembrar aquilo que eu tinha buscado a Deus naquela época, pastor Rogério. Eu comecei a clamar a Deus pela compra de todos esses terrenos aqui. Continuando com esse momento precioso, Deus levantou e Deus fez todas estas coisas, para que nesta noite, nós pudéssemos exaltar ao Criador dos céus e da terra, pelos 70 anos de vida do pastor, e pelos seus 35 anos aqui nesta igreja, também
25 anos aqui nessa, 35 na 10ª. Essas coisas, gente, seus 40 anos de ministério, gente, olhe para trás e perceba que estes fatos marcantes que aconteceram na vida do pastor, na vida da igreja, na tua vida. Quando eu via cada grupo subindo aqui, crianças, juniores, adolescentes, enfim, todos, cada um que subia eu louvava a Deus dizendo assim: Jesus, tu morrestes por eles, tu destes a tua vida por eles, mas alguém tem colocado a sua vida nas tuas mãos para te servir, para que através da liderança desse alguém, o anjo da igreja, Deus fosse trazendo essas pessoas, e que muitas vezes nós não damos valor a isso, não contemplamos isso. Então a Deus toda a glória, toda a honra e todo louvor, porque Ele é quem está fazendo essas coisas, mas para que Ele faça, é necessário instrumentos, e Deus só usa aquele que se dispõe a fazer a sua vontade. E o pastor Rogério e a sua família estão fazendo exatamente isto. Eu exalto a Deus por isso, eu tenho gratidão a Deus por estas maravilhas. O tempo que nós tivemos juntos com o pastor Rogério, continuamos juntos, e depois a gente vai morar junto lá nos céus para sempre, não é isso? Você quer ir para lá? Então, estaremos juntos, exaltando, glorificando e bendizendo a Deus. Então, esses comentários eu quis fazer porque é exatamente isso que Deus fez. A coisa mais extraordinária, a tua salvação veio através dessa igreja na sua vida. Você que veio de outras igrejas, já tinha aceitado Jesus, mas veio aqui, está aqui. Deus está fazendo de você um instrumento nas suas mãos. Então Deus levantou nessa igreja, pastor Rogério e a sua família. Eu quero exaltar a Deus mais uma vez por isso, a minha gratidão individual, pessoal, a Deus por todas essas maravilhas, a forma que Deus agiu. Então, quando pensamos em todas essas coisas, e nesse passado, quando eu disse aqui, mas capítulo 9, versos 35 a 38, tem alguma coisa a ver com o aniversário? Tem tudo. Por quê? Porque lá naquele momento, quando Jesus está pregando e vê aquela multidão de gente cansada, gente doente, gente oprimida, gente triste, gente angustiada, gente desesperada, e Jesus teve compaixão daquela gente, porque via todos eles como ovelhas desgarradas, isto é, sem saber para onde ir, o que fazer, como fazer, de que forma fazer. E é isso que Jesus fez naquele momento. E quando ele olhou tudo isto, curando os doentes, libertando os oprimidos, mas ele disse: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Na oração que Jesus fez, por todos aqueles que hão de crer em mim, capítulo 17 de São João. Então aqui está, falando de um futuro, mas foi lá no passado que Jesus disse essas coisas, para que hoje, eu e você, pudéssemos exaltar a Deus pela vida do pastor, pela vida da igreja, e pela tua vida, pela minha vida, pela nossa vida, que estamos diante desse Deus vivo, santo e poderoso. E louvado seja Deus por isso. E quando, observando ou pensando isso aqui, eu colocando aqui, é tempo de resgate. Por quê? João capítulo 4, verso 35, Jesus disse: vocês dizem que ainda tem 4 meses para a ceifa, mas ele disse: a seara já está branca. Vocês já pensaram naquela época, daqui 40 anos vamos ver? Não. E me fez lembrar, até eu comentei alguma coisa com o pastor, porque antes desses 40 anos, ou nesses 40 anos do chamado dele para o ministério, quando estava morrendo afogado, eu fiquei louvando a Deus por uma coisa, porque Deus o livrou da morte,
e o sustentou. E ele não foi infiel à promessa de Deus, ele não rejeitou o chamado de Deus, enfrentou problemas. E é claro, todos nós pastores passamos por dificuldades, não é que a vida de pastor é um mar de rosas. Então enfrentamos, e o pastor foi fiel ao chamado de Deus. Isso me trouxe alegria também, porque eu louvo a Deus quando eu vejo alguém decidindo para servir a Deus, dar a sua vida ao Senhor, especialmente aqueles que entram na batalha e não voltam, não recuam. Quando citaram aqui Josué capítulo 1, do verso 5 até o verso 9, isso ficou muito vivo na minha mente agora, porque eu preguei isso aqui domingo, agora lá na igreja, mostrando, e eu pensei, mas os milagres, o milagre, quando Deus não permitiu que o pastor Rogério tivesse morrido naquela época. Se tivesse morrido, Marisa, você não teria Rogério na vida, você não teria Rodrigo na vida, você não teria a Renata, etc. Por quê? Mas Deus estendeu as suas mãos e fez todas estas maravilhas e coisas maravilhosas. Então, exaltado seja Deus por isto. Tempo de ceifa, obreiros, ceifeiros, na vida do pastor, orando, ser forte, corajoso. Uma coisa só, seja muito forte e seja muito corajoso. Não te mandei eu, mas amados, a nossa vida é feita de milagres, porque quando Josué chegou diante do Jordão, Jordão se abriu, eles passaram, viram um grande milagre, e do outro lado, eles já chegam e se deparam com um problema sem solução, porque Jericó, as muralhas que estavam lá, não tinham míssil para destruir, não tinha dinamite para dinamitar, não tinha nada para derrubar aquelas muralhas. Precisava de um novo milagre, ser forte e corajoso. Terminou aqui, completou 70 anos, fez um aniversário, está tudo bem? Não, daqui para frente, pastor, tem muito mais para fazer. Outros milagres vão acontecer. Rodearam as muralhas de Jericó, para quê? Para que Deus fizesse as muralhas caírem. Mas aí entra a questão, quando nós falamos da vida pastoral, o que Deus disse para o povo de Israel. Eles não fizeram apenas uma marcha, 6 dias, uma vez por dia, no 7º dia 7 vezes, não apenas tocaram as trombetas, mas quando Deus fez um milagre das muralhas caírem, eles tinham que entrar lá para tomar posse. Deus nos dá, o milagre Ele faz, mas as outras coisas nós temos que ir e tomar posse. Lutar, é luta. Eles tiveram que entrar em guerra, em batalha, para tomar posse de toda aquela cidade que era deles, dada por Deus, não temos a menor dúvida, mas o esforço deles tinha que acontecer. É o que vocês estão vendo aqui, o esforço. Se não tivesse alguém se esforçando, vocês que ajudaram, que quem sabe até você fez algum sacrifício, mas é exatamente isso que a palavra de Deus nos ensina. Então é isso que nós recebemos. Os Salmos de número 119, verso 18 diz assim: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Do que nós vemos aqui hoje, as maravilhas da lei de Deus, e que nós precisamos realmente dizer isso aqui: Senhor, abre os meus olhos, porque eu consigo enxergar a forma que tu fizestes, a maneira que tu agistes. Então, e agora? Eu coloquei aqui uma frase: se não resgatarmos agora os perdidos, o futuro deles será trevas e sofrimento, tormento eterno. Até aqui tudo bem, uma bênção, e daqui para frente as muralhas estão caindo, o Jordão está se abrindo,
mas os perdidos estão nos esperando. Nós todos estávamos perdidos. Alguém fez alguma coisa para que eu e você fôssemos salvos. Alguém deu a sua vida. E nós, daqui para frente, então, passado, realmente abençoado, fatos importantes na nossa vida, agora, estamos nesse presente, projetando o futuro. E o futuro é, para que almas e mais almas sejam salvas. Almas e mais almas sejam salvas. A equipe de missões que apareceu aqui, e que para mim, esse é o ponto principal, porque na verdade nós precisamos abrir os nossos olhos. O mundo precisa ser salvo por Jesus, e aí é que nós precisamos. Agora, se nós não resgatarmos agora, veja o que diz Juízes capítulo 2, versículo 10. Depois de toda aquela geração que foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Se perdermos essa geração,